não seja rasa, seja profunda em Deus. É tempo de estarmos enraizadas na presença do Senhor. É tempo de estarmos enraizadas para viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Oh, Pai, nós entramos na Tua presença agora, Pai, para consagrar nossa semana, para consagrar nosso dia, para dizer que o Senhor é bom o tempo todo, para dizer que somos gratas pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, que se renova a cada manhã na nossa vida, Senhor. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, oh Pai. Nos ensina a sermos melhores cada dia, nos ensina a agradarmos o Teu coração. Oh Pai, limpa o nosso coração, nos dê um coração igual ao Teu, um coração disposto a obedecer, um coração disposto a cumprir a Tua vontade, a cumprir o Teu querer, Senhor. Oh Pai, nós consagramos a nossa vida, o nosso dia, a nossa casa nas Tuas mãos, Senhor. Não nos deixe pisar em lugares que não são Teus. Não nos deixe, Pai, tomar atitudes que não agradam ao Teu coração. Mas nos ensina a andar direito, nos ensina a andar com os passos corretos, na direção correta, Senhor. Pai, tira agora toda a angústia do coração de cada mulher que entrou aqui angustiada, triste. Tira agora toda a angústia, transforma isso em poder, em amor, em equilíbrio, Senhor. Traga equilíbrio para essas mulheres, Pai. Um novo tempo, um tempo de estarmos enraizadas no Senhor, Pai. Nós não vamos mais ficar oscilando, nós vamos estar enraizadas em nome de Jesus. Pai, guarda a vida delas, livra-as de todo o mal, Pai. Pai, que seja o Senhor falando aqui, não eu. Que eu diminua para que o Senhor cresça, que a palavra venha direto do trono, assim como ontem à tarde o Senhor ministrou tanto no meu coração esta palavra, que essa manhã essas mulheres possam sair daqui transformadas pela presença do Espírito Santo, pela água viva que o Senhor é, pela Tua unção, em nome de Jesus. Envia os Teus anjos nestes lares, estabeleça a Tua presença em cada lar aqui representado, Senhor, e estabeleça a Tua presença aqui na minha casa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, lindonas. Que Deus abençoe o teu dia, que Deus abençoe a tua vida. Que frio é esse, gente? Olha o frio aqui. Friozinho aí também. Deixa eu pausar aqui. Deixa eu pausar o vídeo aqui. Aí. Deixa eu pôr o título. Como que vocês estão? Muito frio aí? O título hoje é Não Seja Rasa, Seja Profunda em Deus. Hoje nós vamos falar de profundidade, em estarmos Na verdade, não seja rasa, seja enraizada em Deus. 3 graus, Vanessa, meu Deus. Aqui eu não olhei quanto que tá, mas deve estar uns 8. Eu não olhei quanto que tá aqui em Rio Preto, não. Vamos lá? Então, não seja rasa, seja enraizada. Desde quinta-feira, o Senhor ficou ministrando no meu coração sobre profundidade, sobre estarmos mais enraizadas. 9 graus, amiga. Josinha, eu não tinha visto. Gabi também colocou aí 9 graus. Eu não tinha visto que tava... Imaginei que tava uns 8, 9, porque tá muito frio. Então hoje nós vamos falar sobre profundidade, sobre estarmos enraizadas, porque não basta vivermos algumas coisas com o Senhor. A gente precisa ter a certeza de estarmos enraizadas, profundas, porque é na profundidade que eu fico forte, é na profundidade que eu vivo os sonhos, os planos, a bondade do Senhor. Mônica tá aí também, Marcela, bom dia, meninas. Então eu não posso mais ser rasa. Hoje a gente está vivendo num mundo onde tudo é muito superficial. As amizades são superficiais. A gente está aí na era da internet, onde tudo no Instagram é muito superficial. Às vezes a gente se sente mais amiga de quem está no Instagram que a gente nunca viu do que das pessoas próximas ao nosso redor, né? Tudo é superficial.
Então a gente precisa, e aí o que acontece? A gente vai criando um relacionamento com o Senhor superficial também. Porque é normal ser superficial. Hoje é tudo muito rápido, tudo muito... Deu certo, deu, não deu, próximo, sabe? A gente troca de tudo muito fácil. E nada mais a gente está sendo profundo. Só que com o Senhor não tem como. A gente só vive tudo que o Senhor tem para nós com profundidade, estando enraizado. E é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês. É sobre isso. Então a gente vai começar lendo Jeremias 17, 8. Então antes de existir o fruto, e a gente vai falar um pouquinho sobre o fruto. Antes de existir o fruto, a raiz precisa estar desenvolvida. Não tem como ter fruto sem uma raiz desenvolvida. Não tem como eu dar fruto se eu não estiver enraizada. Para o fruto existir, a raiz precisa ser desenvolvida. Isso quer dizer que para o fruto existir, eu preciso sair da superficialidade, eu preciso sair do raso. Eu preciso sair do raso. Hoje a gente está no mínimo necessário, né? Como se o mundo falasse, não precisa mais estudar tanto, não precisa mais fazer tanto, você só precisa parecer ser, você não precisa ser. A gente está num mundo na internet onde tantas pessoas só parecem ser, mas no fundo não são. Às vezes, muitas vezes nem estudaram para falar sobre o que elas falam. É tudo muito superficial. Até dentro das igrejas, até pessoas falando de Jesus, a gente vê muita superficialidade. E a gente precisa tomar cuidado para a gente não se deixar contaminar pelo superficial. A gente, muitas vezes, a gente olha para uma árvore, a gente só vê os ramos, a gente só vê os frutos, a gente só vê as flores. Só que o mais importante não aparece. O mais importante são as raízes, porque sem a raiz não tem folha, não tem flor, não tem fruto. Sem a raiz, sem o que está embaixo, que ninguém vê, não existe abundância. E aí que tá. Deus trabalha conosco justamente na parte que ninguém vê. Onde que Deus quer trabalhar em mim e você? Na raiz, na profundidade, no que toca a água viva. A água viva é a presença, a água viva é a unção. A gente precisa estar enraizada a ponto de tocar a água viva. Se a minha raiz não estiver tocando a água viva, eu nunca vou ser profunda em Deus. E Deus trabalha em mim e em você na parte que ninguém vê. Deus não está trabalhando comigo e com você no fruto, no superficial, na flor. Não, sabe onde Deus quer trabalhar? Em mim e você? Na raiz, na profundidade, onde ninguém está vendo. Pro trauma ser curado, para você ser curada, para você liberar perdão, você precisa tratar a raiz. A raiz muitas vezes precisa ser exposta para haver cura, para haver transformação. Ele toca onde ninguém toca. Onde ninguém toca. Onde ninguém toca, ele toca. Só que para isso precisa ir para o secreto. É só no secreto que há a transformação da raiz. É só no secreto que a raiz se desenvolve mais para ela continuar tocando cada vez mais as águas vivas. É na água viva, é tocando a água viva que há a transformação. Vamos ler agora. A gente vai ler alguns versículos. Eu quero abrir. Nossa, gente, foi tão forte ontem preparando essa palavra. Sabe o que Deus quer de nós? Jeremias 17, versículo 8. Eu amo esse versículo. Jeremias 17, versículo 8. Nós vamos sair daqui hoje, essa manhã, com o desejo, a necessidade de estarmos enraizadas. Nós não vamos mais ser superficiais na presença do Senhor. Jeremias 17, 8 fala assim: porque ela será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, não tem medo quando vem o calor, não tem medo quando a estação muda,
mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se cansa nem deixa de dar fruto. Pode vir a sequidão, pode vir o tempo difícil, ela não deixa de dar fruto. Por quê? Porque ela permanece, porque cada vez mais a raiz dela tá junto ao ribeiro das águas vivas, cada vez mais ela tá no secreto, cada vez mais ela tá buscando a presença do Pai, independentemente da circunstância. Alguém coloca aí pra mim Jeremias 17, versículo 8, por favor. Alguém escreve aí, cadê? Vocês estão com frio hoje, vocês não estão querendo nem tirar a mão de debaixo do coberto, né? Certeza. Certeza que vocês estão com frio hoje e não estão querendo nem tirar a mão debaixo da coberta. Vamos lá, galera, vamos lá. Vamos ser profundas em tudo. Semana passada deu quase 400, ó. Hoje já tá menos porque o povo tá com frio. Jeremias 17, 8. Então, sem permanência, sem raiz, sem profundidade, sem tocar na água viva, não há fruto. Não há fruto. Talvez você olhe para a tua vida e não tem visto fruto. Não tem visto resultado. Aline, eu faço. Eu ando e a sensação que eu tenho é que eu não saio do lugar. Parece que eu não avanço, parece que o que eu quero não se realiza, parece que eu não toco a presença do Senhor. Porque você ainda está no raso, está precisando de profundidade, precisa tocar a presença do Senhor, precisa tocar a água viva. E hoje, quando eu estou falando de água viva aqui, por isso que eu coloquei essa música tão antiga do Diante do Trono, que é o cheiro das águas, porque é tocando a água viva que eu vou ser cheia da unção e da presença. Sem tocar na água viva, não há fruto. A raiz, ela precisa estar conectada à fonte de água viva. Porque independente do ano, independente do deserto, independente da circunstância, você vai continuar dando fruto. Você vai continuar caminhando. Você não vai parar. Não é porque você está num deserto que você tem que estar parada. Na verdade, tempos de deserto são os tempos que a gente mais avança. Sabia? Sabia que os tempos de deserto são os tempos de maior avanço se você estiver enraizada na presença do Senhor? É o tempo que você mais vai avançar. É o tempo que você mais vai ter intimidade com o Pai. É o tempo que você mais vai viver coisas que você nunca viveu com o Pai. Mas para isso você tem que parar de murmurar, de reclamar e buscar profundidade. Não é assim, é assim. Guarda isso. Não é assim que avança. Em Deus você avança assim, ó, na profundidade. Para Deus o que importa é a raiz. Para Deus não importa tanto o fruto. Para Deus não importa tanto o resultado. Para Deus não importa tanto as folhas. Porque isso é consequência de uma raiz profunda. O que importa para Deus é a tua profundidade nele, é o teu secreto, é o que você vive com ele quando ninguém tá vendo, é o que você vive com ele quando ninguém tá te ouvindo, é o que você vive com ele quando você e ele. O que importa para Deus é isso. É isso. É isso que importa para o Senhor. Porque você tendo profundidade com Deus, o teu fruto é inquestionável. Você vai ser uma boa pessoa. Da tua boca vai sair palavras boas. Vocês entendem o que eu tô falando? Então a tua única preocupação tem que ser estar no profundo. Essa é a sua única preocupação. Porque a consequência de viver enraizada, tocando a água viva, vai ser bons frutos. É consequência. Se hoje o teu fruto não é nada, ou se o seu fruto não é bom, é porque está no raso, ou talvez a raiz está até morrendo. Está até morrendo. Já viu, esses dias nós plantamos o jardim aqui em casa e teve alguns lugares em que morreu algumas plantinhas por excesso de água. Talvez tenha excesso de coisas
que está te matando. Excesso de medo, excesso de preocupação, coisas que você acha que é bom, mas que no fundo não é. Cuidado com os excessos. Tudo que é demais, sobra. Até água demais. Na verdade, a água viva da presença do Senhor não quer demais. Mas o que eu tô querendo dizer para você é que você tem que tomar cuidado com os excessos. Excessos de amizades, excessos de superficialidade. Cuidado, porque tudo que é demais, todo excesso esconde uma falta, tá? Todo excesso, quando você começa com coisa demais, né? Começa a ver uma pessoa demais, a seguir uma pessoa demais no Instagram, começa a fazer e viver na casa de alguém, tá sempre na casa de alguém, ou essa pessoa tá sempre na sua casa. Todo excesso, tudo que é demais, esconde uma falta. Tudo que é demais esconde uma falta. E normalmente essa falta é a falta da profundidade no Senhor. Normalmente essa falta é a falta da profundidade no Senhor. Amém? Então, sem permanência, sem raiz, sem profundidade. Então, se eu não tenho permanência, a gente está num tempo onde ninguém quer permanecer em nada. Tem que ser tudo na hora. Só que eu quero que você lembre uma coisa. A gente pode estar em tempos assim. Tempos onde tudo é imediato, onde ninguém sabe esperar por nada. Só que eu quero te lembrar que o nosso Deus, Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e para sempre. O mundo pode estar mudando. O mundo pode estar imediato. Se não é para agora, eu não quero mais. Só que Deus não. Deus continua o mesmo de ontem. Deus não muda. A palavra de Deus fala que Ele é rocha. Rocha é imutável. Então a tua pressa não acelera Deus. A tua pressa não acelera o agir de Deus. Você vive no mundo e você está imediatista, superficial, mas Deus não. Deus continua profundo. Deus continua enraizado. Deus continua sem ser superficial. Deus continua fazendo as coisas nos tempos exatos, independentemente se o mundo está acelerado. Ele não está. Ele não está. Amém? Viver uma vida com Deus é ir na contramão do mundo. Você vai precisar desacelerar. Você vai precisar entender que existe um tempo determinado para todas as coisas. Tem o tempo de cultivar a raiz. Tem o tempo de ir para o profundo. Aline, mas eu não estou vendo o fruto. Ainda não é hora de ver o fruto. Ainda é hora de estar enraizado. Ainda é hora de tratar essa raiz. Calma. Mas eu ainda não estou dando fruto. Eu quero dar fruto. Calma. Tem tempo para todas as coisas. Agora é hora de você focar na raiz. O Senhor está dizendo isso para você hoje. Ah, porque eu quero falar, eu quero dar fruto. Calma. Vai chegar a hora. Mas para isso a tua raiz precisa estar preparada. A tua raiz precisa estar profunda. A sua raiz precisa estar tocando a água viva. Porque às vezes a minha raiz ainda está rasa. A minha raiz ainda está curta. Eu ainda tô indo, mas ainda não tô tocando água viva. Calma. Não se compare com a jornada das outras pessoas. Deus está te pedindo hoje, viva as tuas etapas. E a etapa que você está agora é de criar raiz. É da raiz descer, é da raiz tocar água viva. Ainda não está na hora de você ver o fruto. Calma, não quer dizer que você não vai ver. Mas você precisa primeiramente curar as suas raízes machucadas, as suas raízes feridas. Tem mulheres, ontem quando eu estava preparando a palavra, o Senhor me mostrava mulheres com as raízes. É como se eu visse raízes sangrando. É como se eu visse raízes cortadas. É como se eu visse raízes perdendo a história, perdendo a referência. Deus foi me mostrando tão claro, raízes cortadas, raízes sangrando. Você precisa curar essas raízes.
Essas raízes precisam tocar água viva. É tempo de tratamento. É tempo de profundidade no Senhor. E a gente só é tratada quando a gente permite ser tratada. Fala para Deus agora, eu quero ser tratada pelo Senhor. Eu quero ser tratada na profundidade. Coloca isso, eu quero ser tratada na profundidade. Eu quero ser tratada na profundidade. Eu não quero mais ser tratada superficialmente. Porque às vezes até isso acontece. Quando a gente vai na igreja, sente um arrepio, e aí é superficial, e aí na segunda-feira você tá fazendo tudo igual. Não há mudança, não há transformação, porque ficou no raso. Eu quero ser tratada no profundo. No profundo. Sabe, chega de viver uma vida só de arrepios. Sabe, eu vejo hoje muita gente, eu falei pra vocês, acho que foi na live de semana passada, que eu falei assim, imagina se todo mundo que se diz crente fosse crente de verdade. Todo mundo que se diz cristão, não estou falando aqui de religião, tá? Estou falando se todo mundo que acredita em Jesus, que fala que vive uma vida com Jesus, vivesse de verdade, vivesse na profundidade, desse bons frutos, como seria o mundo? Aline, por que não é? Porque tá todo mundo raso. A grande maioria tá na superficialidade, tá nos arrepios, tá no raso. Esse que é o problema. Só que quem vai dar bons frutos, quem vai permanecer, quem vai viver as promessas do Senhor, é quem se permite ir pro profundo. É quem não se contenta com o raso. É quem não se contenta com fazer para os outros ver. Ah, eu vou na igreja para os outros ver. Glória a Deus, aleluia, para os outros ver. Às vezes não é a tua primeira intenção, mas é a intenção do teu íntimo. Cuidado. Mais do que nossas atitudes, o Senhor está vendo a intenção do teu coração. Qual é a intenção do teu coração para as coisas que você faz? A tua intenção tem que estar certa. Não adianta nem sua atitude estar certa se a tua intenção estiver errada. A intenção tem que estar certa. Deus vê a tua intenção. Deus vê a tua intenção. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o nosso coração. A Ele a gente não engana. Não engana. Colossenses 2, versículos 6 e 7. Vamos lá. Colossenses 2, versículos 6 e 7. Falei que hoje a gente ia passear pela palavra, né? Colossenses 2, 6 e 7. Abriram aí? Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Não basta você receber a Jesus Cristo, não basta você aceitar Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Você precisa andar nele, você precisa criar profundidade nele, você precisa permanecer. Permanecer. Tá aqui, ó. Como, pois, recebemos o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, assim também permaneça nele. Não adianta só você aceitar Jesus, não adianta você falar só que você crê em Jesus, não adianta só você ir na igreja aos domingos. Você precisa permanecer, você precisa criar profundidade. Isso é diário. Versículo 7. Arraigados e edificados nele. O que aqui está querendo dizer em outras versões? Estejam enraizadas nele e construam a sua vida sobre ele. Assim como fostes ensinadas, crescendo em gratidão. Vou de novo. Estejam enraizadas nele e construam a sua vida sobre ele. Assim como fostes ensinadas, crescendo com gratidão. Amém? Amém? Então, como que eu preciso? Permanecer. Continuar andando com ele. Permanência todos os dias. Segundo, estar enraizada.
e construir a minha vida nele com gratidão, sem murmuração, sem reclamação. Quanto mais profunda a tua raiz, mais alto você chega. Sabe por quê? Quando a minha raiz é profunda, ela alcança nutrientes diferentes, em lugares diferentes, em quantidades diferentes, porque a grande maioria das árvores, a grande maioria das pessoas são superficiais. As raízes são superficiais. Quando nossa, que profético isso! Quando a sua raiz desce, quando a sua raiz cresce, quando a sua raiz toca a água viva, você alcança nutrientes que quase ninguém alcança. Você alcança vida que quase ninguém alcança. Você alcança o profético, você alcança a promessa que quase ninguém alcança. Oh, aleluia! Isso não estava para eu falar agora. Oh, Espírito Santo, como o Senhor é lindo. Como o Senhor é lindo. Já até esquentei, gente. Já tô até quente. Quanto maior a tua raiz, mais profundo você toca lugares que ninguém toca. Oh, que lindo isso. Que lindo isso. Deus quer te dar raízes para você resistir às mudanças da vida. A palavra de Deus fala: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, para eu vencer essas aflições, eu preciso de raízes para resistir às mudanças da vida. Porque eu vou ter mudanças na minha vida, você vai ter, a gente vive de tempos em tempos, estações em estações. Nós não estamos livres disso. Mas quanto mais profunda a minha raiz, quanto mais profundidade eu vivo com Deus, mais eu resisto aos ventos, mais eu resisto às tempestades, mais eu resisto às diferentes estações. Encare o deserto como o Senhor trabalhando e aprofundando as suas raízes. O tempo de deserto é o tempo onde Deus mais trabalha na tua vida, mas para isso você precisa permitir, para isso você precisa permanecer, para isso você precisa parar de reclamar. Amém? A raiz tem que ser exposta para trazer cura. A raiz precisa vir à tona para que ela seja curada. Deus quer te curar dos traumas que você já viveu, das angústias que você já passou. Deus quer te curar do que fizeram com você. Deus quer te curar até do que você fez e você se culpa até hoje. Deus quer te curar dessa falta de perdão. Deus quer te curar. Deus quer te curar. Deus sabe como te nutrir, só que você só vai ser nutrida com a permanência e com a raiz profunda em Deus, é com profundidade. Nós não vamos mais ser mulheres rasas, nós não vamos mais ser mulheres rasas, que qualquer vento nos leva, que qualquer vento nos tira do prumo. Não vamos mais. Sabe, eu tô vendo um tempo onde pessoas também estão se cansando da superficialidade. A gente veio aí em tempos de muita superficialidade, muito de acreditar em tudo que se fala. Sabe, onde acreditar de qualquer pessoa que aparece no Instagram, que se diz que é e acredita. A gente tá vindo nesse tempo, mas eu tô percebendo um tempo onde as pessoas estão cansadas de superficialidade, de pessoas que falam que são, mas não vivem. Sabe, a gente está cansando de mensagens, de frases do Instagram que só mexe com o nosso emocional, mas não tem mudado o nosso caráter. Nós estamos cansadas de coisas que só dá arrepio, mas não nos aprofunda. Que só gera impacto. Sabe o que a gente precisa, mulher sábia? Voltar à simplicidade do Evangelho. É tempo de voltar à simplicidade do Evangelho, à essência. É tempo de voltar para o secreto. Vá para o secreto, o Senhor está te falando hoje. Vai para os pés de Jesus. Vai para o trono. Não tem lugar melhor para se estar do que no secreto com teu Deus. Não tem lugar melhor do que intimidade com teu Deus. Mas para isso, você precisa sair do agito. Para isso, você precisa sair dessa confusão que você está. Para isso, você precisa pegar um tempo
Ir pro teu secreto. O que é ir pro secreto? Fecha a porta do teu quarto. Coloca teu joelho no chão. Desabafa com teu Deus. Fala com Ele. Coloca um louvor. Começa a adorá-lo. Nem se for para você ficar só repetindo que Ele é santo, que Ele é digno, que Ele é santo, que Ele é digno. Não importa o que vai sair da tua boca. O que importa é você ter um tempo no secreto. Para de desabafar com pessoas e começa a desabafar com o teu Deus. Começa a pedir estratégias do céu. É assim que você se aprofunda. É assim que você cria raiz. É assim. Sabe, cortar uma árvore é fácil. Eu quero ver você cortar a raiz dela. Cortar uma árvore é fácil. Podar uma árvore é fácil. Só que eu quero ver cortar a raiz. Sabe aquelas árvores estrondosas, grandes? É facinho ir lá e cortar ela. Mas o que dá trabalho mesmo é tirar a raiz. Só que quando você estiver profunda no Senhor, com as raízes bem enraigadas, podem até tentar te derrubar. Podem até tentar te cortar. Ah, mas vai dar trabalho. Porque sua raiz vai estar profunda. Não vão conseguir tirar a raiz. Não vão conseguir tirar a raiz. Porque não vão conseguir esconder os teus frutos. Não vão. Não vão. Só que para isso eu preciso estar enraizada. A sua raiz tem que estar firmada em Deus. Você precisa saber do quê? Maturidade no Senhor. A gente precisa ser madura em Deus. Para eu ser madura em Deus é só com intimidade, porque aí eu não fico dependendo só do que eu escuto, só do que eu falo. Eu começo a ter as minhas próprias experiências com o Senhor. Eu preciso ler a palavra de Deus. Para eu ser madura em Deus, eu preciso ler a palavra de Deus. Você não vai ser madura em Deus sem ler a palavra. Quanto mais raiz, mais alto você chega. Quanto mais raiz, mais no profundo você vive. Quanto mais raiz, mais as promessas do Senhor você vive. Tudo tá ligado à permanência, gente. A permanência. E permanecer não é só nos dias bons. Eu preciso permanecer nos dias difíceis também. Mateus 13, versículos 5 e 6. Vamos lá? Mateus 13, versículos 5 e 6. Mateus 13, 5 e 6. Vamos ler a partir do 4, tá? Para ficar mais fácil de entender. Mateus 13, 4, 5 e 6, tá? E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Vou ler de novo essa parte. E outra parte caiu em pedras, em pedregais, onde não havia terra suficiente, não havia solo suficiente, porque não tinha terra funda. E aí aconteceu? Nasceu logo. Acelerou. Só que nem tudo que é acelerado é bom. A presença do Senhor, viver as coisas no Senhor leva um tempo. Tudo que é muito rápido também não é bom. Porque o que aconteceu? Veio o sol, queimou, secou, porque não tinha raiz. Não tinha profundidade. Por isso tem pessoas que começam a falar do Senhor e para. Começa que você fala, nossa, olha isso. Daqui a pouco parou. Daqui a pouco já tá lá, em barzinho, em balada de novo. Por quê? Porque não tinha profundidade. Não tinha raiz. Nem tudo que se vê é. Nem tudo que se vê é. Todas as lives ficam salvas, Michele. Todas. A gente não tira nenhuma do ar, tá? Nem tudo que se vê é. Então o que aconteceu? Veio o sol. Primeiro sol que veio,
A primeira coisa difícil que veio, queimou, secou, porque não tinha raiz. Eu não quero ser essa pessoa que não tem raiz. Eu não quero ser essa pessoa que vive só de superficialidade. E a gente sabe quando a gente não está profundo em Deus. Não se engane. Não se auto-engane. Porque na hora que vem o sol, queima e seca. Amém? E agora não tem como eu falar de árvore que permanece sem falar da oliveira. As oliveiras são árvores milenares. São árvores que permanecem. Diz que as oliveiras do Getsemane são oliveiras desde a época de Jesus. A oliveira são árvores milenares, árvores que permanecem. Eu amo oliveiras. Se você puder, tenha uma oliveira em casa. Oliveira é vida. Para vocês terem uma ideia, a oliveira, o ramo da oliveira faz parte do brasão do exército de Israel. Porque oliveira significa vida, presença. Na casa que eu morava, agora antes dessa, a gente plantou várias oliveiras no jardim. Tinha acho que umas 4, 5 oliveiras grandes no jardim. E quando eu fui para mudar aqui, no jardim da casa, não daria para pôr oliveira. Porque não é tão grande, né? Eu falei, mas eu tenho que ter uma oliveira. Eu tenho que ter uma oliveira. E aí, atrás do meu sofá, dentro da casa, tinha um espaço que no projeto era uma planta meio seca, assim, como se fosse um galho. E aí, no dia que eu tava vendo sobre a planta, já fazia tempo que tava no projeto, me tocou, falei assim, aqui vai ser minha oliveira. Vai ser num lugar ainda que eu vou ver toda hora, todo dia. Só que aí eu fiquei com medo, eu falei assim, eu não sei se a oliveira pode, né, dentro de casa. Aí eu peguei e perguntei pra Vânia, paisagista, eu falei, ô Vânia, posso pôr a oliveira aqui dentro? Ela vai resistir? A Vânia falou, claro, a oliveira onde você põe, ela resiste. No sol, dentro de casa, na chuva, onde pôr, ela resiste. Por quê? Porque oliveira tem raiz. Porque oliveira é profunda. Oliveira toca o profundo. Oliveira permanece. Ela é árvore que permanece. Então, a gente precisa começar a buscarmos ser como oliveiras. Como oliveira. Eu sou uma oliveira, amém. Amém. Vamos abrir agora Êxodo 27, 20. Êxodo 27, 20. Lá depois de Gênesis. Êxodo 27, 20. O segundo livro da Bíblia. Tu, pois, ordenará aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. É o azeite puro da oliveira que mantém a chama acesa. É o azeite puro que mantém a chama acesa. Lembra que a gente falou sobre as 10 virgens? Aquelas que entraram na presença do noivo foram as que manteram a chama acesa. Para manter a chama acesa eu preciso de azeite. Para manter o azeite eu preciso de oliveira. Para ter oliveira eu preciso de permanência. Eu preciso tocar o profundo. Eu preciso tocar a água viva. Tá vendo como uma coisa tem total sentido com a outra? Foi isso que o Senhor foi me mostrando passo a passo ontem. Só que a única maneira de ter estoque de azeite para lamparina não se apagar é passando pela prensa. Não tem como eu ter estoque de azeite sem passar pela prensa. A oliveira ela precisa ser prensada, o fruto precisa ser prensado para que tenha o azeite. Então, muitas vezes, para extrair o melhor de você, para extrair o que vai manter a tua lamparina acesa, a gente tem que passar pela prensa. A prensa não é ruim quando você sabe passar por ela.
A prensa extrai o melhor ou o pior de você. Depende de como você passa pela prensa. Se você passar reclamando, murmurando, desistindo, querendo abandonar tudo, aí vai extrair o pior. Como você passa pela prensa é o que muda tudo. Porque a prensa eu vou passar, você vai passar, todos nós vamos passar. Porque a prensa é necessária para ter estoque de azeite. Eu quero ter estoque de azeite. Porque eu não quero ser como aquelas cinco virgens. Agora eu tô entendendo por que o Senhor falou, como Deus, quando a gente está conectada com o Pai, como Ele dá o passo a passo. Eu acabei de entender agora por que Deus pediu semana passada para falar sobre as 10 virgens. Porque agora tá fazendo sentido o que a gente falou semana passada, né? Como Deus é lindo. Como Deus é lindo. Como Ele é lindo. Eu preciso passar pela prensa para ter estoque de azeite. Para minha lamparina não apagar. Para eu ser como aquelas cinco virgens que entram na presença do rei, que estão preparadas. Sabe por que elas estavam preparadas? Porque elas viviam na profundidade. Elas não eram rasas. As outras 5 não estavam preparadas porque elas viviam no raso. Elas viviam no raso. Oliveira é igual a aliança, que é igual a esperança, que é igual a renovo, que é igual a profundidade. Oliveira é símbolo de resistência, é símbolo de força, é símbolo de fidelidade. A oliveira ela é resistente. A oliveira, as raízes dela alcançam os lençóis freáticos, elas alcançam o profundo. A oliveira, ela quer dizer uma nova chance, mais uma chance. Tem mulheres aqui que estão precisando de uma nova chance, de um novo tempo. E eu quero declarar sobre a tua vida hoje que o Senhor está te dando um novo tempo. O Senhor está te dando uma nova chance. Só que é chance de fazer tudo diferente. É a chance de sair da superficialidade e viver no profundo. Tem mulheres aqui que estão precisando de uma nova chance. Que estavam achando que era o fim, que tinham te cortado. Mas o Senhor está te dizendo hoje, eu estou te dando uma nova chance. Eu estou te dando um novo tempo, mas é tempo de fazer tudo diferente. É tempo de viver no profundo. Você não vai mais andar conforme o mundo diz. Você não vai mais andar segundo palavras de pessoas. Mas você vai viver no profundo, sendo guiada pela presença do meu Espírito Santo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Tem uma nova chance para você. Estão achando que te cortaram e que acabou. Não. 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 Tem um novo tempo, tem uma nova chance, tem esperança, tem renovo. A oliveira, ela cresce em qualquer estação. Frio, calor, no sol, na chuva, dentro de casa. Ela tá lá, de pé, posicionada. A oliveira, ela dá fruto em todas as estações. Vocês sabiam disso? Oliveira dá fruto em todas as estações. Vocês sabiam que tem uma outra coisa que é muito importante quando a gente fala em profundidade, que a oliveira faz? A gente precisa estudar mais sobre a oliveira, né? A oliveira, onde ela é plantada, eu vou falar disso agora, Márcia. Onde ela é plantada, onde a oliveira é plantada, ela deixa o solo perto dela, a terra perto dela, mais fértil. Sabia disso? E aí, onde você está plantada, você está deixando a terra, o solo mais fértil? Você é a que suga ou você é a que enche de vida, de nutrientes o solo onde você está plantada? A oliveira é onde ela dá. A oliveira, ela transborda. A oliveira, ela deixa a terra onde ela está plantada mais fértil. Amém? Eu vou ser como a oliveira.
Eu vou ser como a oliveira. Eu quero que você declara isso aqui. Eu vou ser como a oliveira. Declara. Declara. Tem gente que fala que é impossível matar uma oliveira. Porque a raiz dela é tão profunda que mesmo cortada ela brota de novo. Ela brota de novo. Eu preciso deixar o terreno onde eu estou mais fértil. O que é deixar o terreno onde eu estou mais fértil? Com mais amor, com mais alegria, com mais bondade, com mais transbordo. Eu preciso deixar o terreno onde eu estou mais fértil, mais nutrido, com alegria, com paz, com abundância de vida. O que tem saído de você? Como você tem deixado o terreno ao redor de você? Você é a que suga ou você é a que nutre? Quem é a pessoa que suga? A pessoa que só quer, a pessoa que só arranca, a pessoa que só reclama, a pessoa que só murmura. Essa é a pessoa que só arranca, que só extrai. Ela não nutre nada. Ela reclama o dia inteiro. Ela murmura o dia inteiro. Nada para ela é suficiente. Essa não é como oliveira. Essa é aquela que qualquer ventinho derruba. Agora a oliveira não. A oliveira ela nutre. Ela nutre. Então, não importa o que vir sobre você, não importa o fogo que você passa, Deus te criou e Deus está te falando hoje, eu te criei para ser uma mulher resistente, assim como a oliveira. Deus te criou para ser uma mulher resistente, assim como a oliveira. Eu vou ser resistente. Eu vou ser resistente ao fogo, ao sol, ao calor, ao frio. Eu vou ser resistente porque eu vou permanecer, porque as minhas raízes vão estar profundas. Eu vou ser resistente. Amém? Jó 14, versículo 7 e 9. E esse vai ser o seu versículo da semana. Você vai grifar aí. Você já vai pegar, copiar, pôr no celular, pôr em outro lugar, porque você vai ser o seu versículo da semana. Jó 14, 7 e 9. Amém? Jó 14, 7 e 9. Abram aí. Jó 14, 7 e 9. Vamos lá? Depois de Esther, vocês leram aí o livro de Esther. Depois de Esther é Jó. Vamos lá, gente. A gente tem que começar a saber onde estão os livros da Bíblia, hein? Vamos lá. Eu só sei estudando a Bíblia. Jó 14, 7 e 9. 7, 8 e 9. Todas as lives ficam salvas, Janaína. Jó 14, 7 e 9. Você vai ser o seu versículo da semana. Você vai pegar esse versículo para guiar a tua semana. E você vai ler ele todos os dias. Amém? Porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os teus renovos. Vai ser renovo atrás de renovo. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pé, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. Olha que lindo isso. Porque há esperança para a árvore, que se for cortada, foi cortada, não importa o que fizeram com você, ela vai se renovar. Não cessarão os renovos do Senhor sobre a tua vida. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pé, ao cheiro da água viva, da água da presença do Senhor, ao cheiro da água da unção, vai brotar e vai dar ramos como a planta. Recebe isso na tua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ó, eu falei que o pessoal não entrava porque tava frio, já vamos bater 400, ó. O povo entrou. Amém? Jó 14, 7, 8 e 9. Aqui foi quando Jó estava pedindo o favor de Deus. Aqui foi quando Jó estava desesperado, pedindo o favor de Deus. Jó estava cortado, Jó estava deslacerado.
Amém? Há esperança para a árvore. Há esperança para mim e para você. Deus vai renovar. E não vai cessar os renovos do Senhor sobre a tua vida. Os renovos do Senhor sobre a minha vida e a tua não vão se cessar. O que é o cheiro da presença? Voltou. Deu uma travada aqui, mas voltou. Estão me ouvindo? Voltou? Deu uma travada aqui, mas voltou. O cheiro das águas é a presença. O cheiro das águas é a permanência. Ele é a água viva. A presença do Senhor é a água viva. Deus vai te curar dos teus traumas, dos teus medos. Você só precisa estar conectado à água viva. Ele vai te curar, ele vai te renovar. Senão esses medos, essas angústias, esses traumas do que fizeram com você ou do que você fez, não vai mais te paralisar, não vai mais te impedir de viver no profundo. Deus vai te curar. Eu declaro a cura do Senhor sobre as tuas angústias, sobre os teus medos, sobre os teus traumas, sobre essa falta de perdão. Eu declaro isso quebrado na tua vida em nome de Jesus. Jesus hoje está te curando. Jesus hoje está te sarando. Você já foi cortada, acharam que era o teu fim, mas esqueceram que você tem água viva, que você brota de novo. E mais forte, com mais ramos, com mais frutos. Só que entenda, aprenda a discernir a estação. Aprenda a discernir o tempo que você está. Tem o tempo da profundidade, que ainda não é tempo de ver fruto. Quando você quer viver tempos errados, porque o outro está vivendo, você fica rasa. Então, dessa vez, não queira viver o tempo errado. Primeiro, cria raízes profundas. Toca a água viva. Depois você vai ver o fruto. Calma. Quinta-feira o Senhor falou para nós também, calma. Tem tempo determinado para todas as coisas. É tempo de criar raiz. Calma. Depois que a raiz estiver ali estabelecida, tocando a água viva, você vai começar a ver os frutos. Mas primeiro é tempo de criar raiz. Amém? A oliveira, quando ela é esmagada, ela produz óleo de unção. O óleo que mantém a chama acesa. E você, quando é esmagada, o que você tem produzido? O Espírito Santo falou tanto comigo ontem isso. Você, quando esmagada, o que tem saído de você? A oliveira, quando esmagada, ela só produz o óleo da unção. O óleo puro do azeite, da unção viva. E você, quando esmagada, o que você tem produzido? O que tem saído de você? É isso que define para onde você vai. Você, quando esmagada, o que produz? A oliveira só produz o óleo puro. Forte, né, gente? Salmo 52:8. Salmo 52:8. Vamos lá. Salmo 52:8 e a gente já vai indo para o final. Salmo 52:8 fala assim: mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre e eternamente. Salmo 188, versículo 3 e 4. Salmo 188, versículo 3 e 4. (188), será que eu tô certo? Não, 188 nem existe. Acho que é 128, desculpa. Olha eu viajando aqui. Salmo 128, versículo 3 e 4. 128, Vanessa, eu falei errado. Nem tem Salmo 138.
Fala assim: a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, a pessoa que teme ao Senhor, a pessoa que vive uma vida de permanência em Deus, enraizada em Deus, ela tem uma família frutífera. Os filhos são como plantas de oliveira junto à mesa. Olha que linda essa promessa do Senhor. Olha que linda essa promessa do Senhor. Eu quero ser a videira frutífera. Eu quero ser a mulher como a videira frutífera. Eu quero que meus filhos sejam como plantas de oliveira. Sabe, talvez tem pessoas aqui que estão se achando que já estão com as raízes velhas, que já são velhas para viver alguma coisa no Senhor. O inimigo tenta te convencer que seu tempo já passou. Sabe aquela promessa antiga que Deus já te deu? Hoje eu quero te lembrar dela. Aquela promessa antiga que Deus já te fez. Hoje eu quero te lembrar dela. Eu quero te lembrar dela. Só que na Bíblia também a gente tem a oliveira selvagem, que é conhecida na Bíblia como a oliveira falsa, oliveira brava. Oliveira brava. Elas são similares, elas são parecidas, mas elas são diferentes. A oliveira selvagem, ela é um projeto da oliveira, mas ela não é a oliveira verdadeira. Ela suga da terra e não devolve nada para a terra. Ela demora para crescer. Ela suga da terra. Ela dá fruto no tempo errado. Ela não anda no time certo. Ela não anda no tempo certo. O fruto da oliveira selvagem não serve para nada. Não tem função nenhuma. Nenhuma. Declara aí: eu quero andar no time de Deus. Eu quero andar no tempo de Deus. Declara. Eu quero andar no time de Deus. Eu quero andar no tempo de Deus. No tempo dos céus. Eu não vou me comparar. Que Deus te dê discernimento de tempo e estações. Eu quero andar no tempo de Deus. Eu quero andar no time dos céus. Eu quero ser pontual com Deus. Deus vai te dar discernimento de tempo e estações, em nome de Jesus. Você não vai mais se comparar com o tempo da outra. Com o tempo da outra. Para ir finalizando, a gente vai ler aqui Romanos 11. Preciso terminar. Hoje a palavra correu aqui. Romanos 11, 17 e 24. Na verdade, a gente não vai ler tudo. Olha o que fala no versículo 16. Romanos 11, versículo 16. Fala assim. Olha que forte isso. E se as primícias são santas, também a massa é. Se a raiz é santa, o ramo também é. Não dá para ser boa uma parte e ruim a outra. Se a raiz é santa, o fruto também é. Agora, se a raiz não é santa, se a raiz não é boa, o fruto não vai ser bom. Não tem como separar. Não tem como separar, tá? E aqui, depois vocês leem com calma, fala dessa oliveira selvagem. Ela chama zambujeiro. Zambujeiro chama. Tá aqui no 17, ó. E se alguns dos ramos forem quebrados, e tu, sendo zambujeiro, fosse enxertado em lugar delas e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, eu não vou ser zambujeira. Tem mulher que é zambujeira. O nome já fala o que é, né? Zambujeira, encrenqueira. Tem mulher que é zambujeira, que só suga. É encrenqueira, arruma rola, arruma confusão com tudo. Com o marido, com os filhos, com as pessoas. Tudo é motivo de querer tirar satisfação, de arrumar rolo. Eu não vou ser zambujeira. Tem mulher aí com cara de zambujeira? Tem mulher que se recusa a entender a estação certa. Quando você vive a estação errada, você é zambujeira. Quando você só suga da onde você tá e não devolve nada, você é zambujeira. Quando você anda no tempo errado, querendo viver a estação errada, você é zambujeira.
Quando os seus frutos não permanecem, é zambujeira. Quando você vive só da porção do outro, você é zambujeira. Vamos deixar de ser zambujeira para ser oliveira verdadeira. Deus quer você como oliveira verdadeira. Deixa Deus tirar. A zambujeira, ela tem uma casca dura. A zambujeira, ela tem uma casca feia, dura por fora. Deus hoje quer tirar essa casca dura. Deixa Deus hoje tirar essa casca dura, te curar e te preparar para viver o sobrenatural do Senhor. Você vai ser oliveira plantada junto ao ribeiro. Você vai amar a presença de Deus. Ezequiel 47 fala da profundidade da água. A água vem primeiro até o joelho, depois até os lombos, até o tornozelo, depois até os lombos. Ezequiel 47, depois se você quiser ler, você leia com calma. E hoje eu quero declarar sobre a tua vida, chega de água só no tornozelo. Chega de viver só no raso. Deus te quer transbordando em águas profundas. Se renove, se prostre, se renda. Declara agora que a vontade dele seja feita em mim. Que a vontade dele seja feita em mim. Deixa a água vir subindo do tornozelo para o joelho, para os lombos, a ponto, sabe, eu quero viver uma profundidade com o Senhor, a ponto de eu perder o controle das minhas pernas. O problema é que a gente fica assim, ó, segurando, e aí você não transborda. E aí você quer ter o controle de tudo e com Deus, para viver uma vida enraizada, para viver uma vida de permanência, não dá para controlar tudo. Você tem que ir pro profundo. Não dá para você querer ficar segurando na borda. Segurando na borda, você não vive o transbordo. Oh, aleluia! Segurando na borda, você não vive o transbordo. Solta, solta. Deixa o Senhor trabalhar, deixa o Senhor fazer a vontade dEle, que a vontade dEle seja feita em mim. Eu quero perder o controle para o Espírito Santo de Deus. Pega o controle e entrega na mão dEle. Para de ficar querendo controlar a tua vida. Pega o controle remoto da tua vida e entrega na mão dEle. A palavra de Deus fala, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Se é Ele quem vive em mim, é Ele que tem o controle da minha vida e não eu. O problema tá que a gente querer controlar todas as coisas. E aí às vezes Deus quer te curar em algo, Deus quer fazer algo e você fica assim para Deus. Aqui não, Senhor. Aqui isso não mexe, porque aqui dói. Solta. Solta a borda e segura nas mãos de Deus. Solta a borda e vive o profundo. Amém? Que forte isso. Oh, Jesus, eu sabia que essa palavra ia ser forte, mas eu não sabia que ia ser tanto. Oh, aleluia, não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Deus está te chamando para ser uma mulher de água profunda. Deus está te chamando para ser uma mulher de água profunda. Deixa Ele te tomar profundamente. Você vai dar frutos e frutos que permanecem. Você será frutífera e você transbordará o fruto do Espírito Santo, que está lá em Gálatas 5. Gálatas 5. Abre lá em Gálatas 5, só para a gente finalizar. Oh, Jesus, que forte isso. Eu quero perder o controle para o Espírito Santo de Deus. Eu quero perder o controle para o Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Gálatas 5. Gálatas 5 fala assim. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a consciência da carne. Eu preciso andar em espírito e não na vontade da minha carne. Porque a carne cobiça contra o espírito. Por isso que o jejum é tão importante, para você matar a tua carne. E o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro. É uma briga diária da carne com o espírito. Mas o meu espírito precisa vencer. O espírito precisa vencer.
Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Eu preciso ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, ficar irada, ficar com raiva, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Olha isso. Isso é o resultado, se eu estou ou não. E aí lá no 25 fala assim, eu estou em Gálatas 5, tá, gente? Fala assim, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Quer dizer, não tem como eu falar que eu vivo no Espírito com atitudes fora disso aqui. Se você vive no Espírito, você anda no Espírito. Então não adianta eu falar que eu vivo uma vida no Espírito, que eu sou enraizada, que eu sou profunda, se o meu resultado é diferente de bondade, amor, alegria, paz, mansidão, paciência, domínio próprio. Eu falo que contra resultado não há argumento. Qual tem sido o teu resultado? Se está diferente disso aqui, é porque você não está andando no Espírito. É porque está precisando de profundidade e essa palavra é para você. Eu tenho que buscar todos os dias ter isso na minha vida. Paz, alegria, mansidão, domínio próprio, paciência. Se o meu resultado não é isso, não é o fruto do Espírito, não adianta eu falar nada. Tudo é em vão. Porque isso aqui é um resultado de uma vida de quem anda no Espírito. E só assim eu herdo o reino dos céus. Tudo fora disso é mentira. Tudo fora disso, ó, é balela. Tudo fora disso é só para os outros ver. E os outros ver não te leva para o reino dos céus, não. O que os outros estão vendo, o superficial, não te garante os céus. De forma alguma. De forma alguma. A razão de não dar frutos é aqui dentro, ó, é de dentro para fora. Não é o teu momento, não é a tua circunstância que define o teu fruto. O que define o teu fruto está aqui dentro. Não caminhe sozinha. Para de querer caminhar sozinha. Esteja aqui. Toda segunda e quinta-feira, às 5h37 da manhã. Escuta o devocional todos os dias no Spotify. Lá tem uma oração que te aproxima do Pai. Não queira caminhar sozinha. Busque no secreto. Mas além de tudo isso, além de estar aqui, além de ouvir no Spotify, além de fazer teu devocional, ler tua Bíblia, vai pro secreto. Porque você só se aprofunda no secreto. Aqui é direção. Mas é no secreto que você se aprofunda. Você não precisa caminhar sozinha. Nós estamos aqui em quase 400 mulheres, toda segunda e quinta, buscando mais no Senhor. Todos os dias no Spotify, são mais de 18 mil mulheres ouvindo a palavra e a oração. E isso nos faz ir para o profundo, isso nos faz desejar o secreto. Só que tudo isso, sem o secreto, não vale de nada, tá? Não vale de nada. Eu podia olhar pra você aqui e falar assim, você lê o devocional todo dia, escutar no Spotify, tá aqui segunda e quinta, já tá bom. E no culto de domingo, tá lindo. Não, não tá. Isso tem que ser coisas pra te desejar e ir pro secreto. É no secreto que há profundidade. Amém? Isso são coisas que te fazem desejar ir pro secreto. Glória a Deus. Solta a borda e segure nas mãos de Deus. Solta a borda e deixe o Espírito Santo te tomar a ponto de você perder o controle mesmo e ser guiada pelo Espírito Santo do Senhor. Foi muito forte a palavra de hoje. Depois eu te aconselho até a ouvir de novo. Vai ficar salvo. Compartilhe com outras mulheres que precisam se enraizar em Deus. Mulheres que estão com traumas. Mulheres que estão paradas, estagnadas. Pega essa live e compartilha. Compartilha no seu feed. Compartilha
no Instagram de outras mulheres, a gente precisa levar a palavra de Deus e de pregar o evangelho a toda criatura. Comenta lá, eu quero que na hora que acabar aqui você comente nos comentários o que Deus mais falou com você hoje. Tenho certeza aqui que mulheres foram tocadas hoje. Amém? Me ajude a levar a palavra de Deus para o maior número de mulheres. A gente está precisando, as pessoas estão sedentas, precisando do Senhor. E vai para o secreto. Vai para o secreto. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Nós vamos orar agora, consagrando todo esse tempo que o Espírito Santo ministrou no nosso coração, nas mãos dele. Pai, em nome de Jesus, guarda a vida de cada mulher aqui. Nos ensina a ir para o secreto, nos ensina a soltar a borda, nos ensina a segurar na tua mão, a deixar o Espírito Santo nos guiar. Transborda em nós, Espírito Santo. Nós queremos viver uma vida que agrada o teu coração, Pai. Pai, nós consagramos tudo nas tuas mãos, nós consagramos o que temos, o que somos a ti. Nos ensina a viver uma vida que agrada ao Senhor e não a homens. Nos ensina a ir para o secreto, nos ensina, coloca uma chama acesa no nosso coração, coloca uma sede, uma fome insaciável pela tua presença em cada mulher aqui. Nos ensina a te buscar em espírito e em verdade. Pai, tira toda a venda dos olhos, dê discernimento espiritual, coloca os teus anjos ao redor destas casas, estabeleça a tua presença nessas casas, nessas empresas aqui representadas, Senhor. Oh, Pai, que seja uma semana de viver algo sobrenatural, que seja uma semana que a gente vive coisas que nunca vivemos com o Senhor, que venhamos ser como a oliveira, resistentes, fortes, que permaneceremos como a oliveira, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Pai, toda a honra, toda a glória é tua. Tu és o Santo, Santo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu te amo, Jesus, e eu consagro a minha vida e a minha casa, a minha família nas tuas mãos. Aleluia. Amém. Um beijo. Até quinta-feira, às 5h37. Amo vocês. Beijo. Tchau, tchau.